A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. From our archives, the Billy Graham Classics. Essa noite desejo que abram comigo no 3º capítulo do livro do Apocalipse, no versículo 17. Pois dizeis, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Do ponto de vista, olhamos as coisas de uma perspectiva, mas Deus olha de maneira completamente diferente. Nós consideramos a experiência externa, Deus considera o interior. Ele tem em outra conta o coração. E quando Deus contempla o coração do povo norte-americano em toda a sua opulência, ele vê muitos de nós dizendo, eu sou rico, não preciso de coisa nenhuma. Deus responde e diz, você parece que não entende. Você não fica compenetrado de que espiritualmente é pobre e cego e nu. Ouvimos há poucos minutos a leitura da história que se encontra no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, no qual um cego encontra Jesus Cristo. Eu gostaria de falar sobre esse homem, como ele encontrou Jesus e como isto transformou a sua vida. Como você pode encontrar-se com Jesus Cristo e como ele pode mudar o curso da sua vida essa noite. Ellen Keller disse certa vez, tenho andado com gente cujos olhos estão cheios de luz e que, entretanto, nada veem. Não veem nada nos bosques, nos homens ou no céu. Nada na luta, nada nos livros, nada nos esportes, nada nas ruas. A viagem da alma deles através desse mundo encantado é um ermo árido. O profeta Isaías disse certa vez, eles têm olhos para ver, todavia não veem. Eles têm ouvidos para ouvir, entretanto não ouvem. Você sabia que existe um grande e fantástico mundo espiritual que nunca vimos com os nossos olhos físicos? E não há dúvida de que a Bíblia ensina exatamente isto. Mas o interesse é que a ciência está agora no limiar e está começando a vislumbrar esse outro mundo através de instrumentos científicos. A Bíblia nos declara que há um mundo do mal e o mundo do bem, o mundo com demônios e o mundo com anjos. Quando o profeta Eliseu estava sendo atacado e os exércitos de Senaqueribe vinham atrás dele, seu servo entrou muito agitado e perturbado. E, amedrontado disse, Eliseu, eles vêm vindo para apanhá-lo. Eliseu estava sentado bem calmo em sua cadeira de balanço e disse, Senhor, abre os seus olhos para que ele enxergue. Os olhos do criado foram abertos e eis que ao redor das montanhas, diz-nos a Bíblia, havia uma hoste de anjos com espadas desembainhadas para proteger Eliseu. E os exércitos de Senaqueribe nunca chegaram. Está vendo? Há um mundo invisível além, e há um mundo invisível de alegria e felicidade e paz e segurança e realização que você nunca encontrou, porque nunca teve esta experiência espiritual, esse encontro com Jesus Cristo. O homem da nossa história desta noite era Bartimeu. O seu nome era Bartimeu. Você desce de Jerusalém e lá está Jericó com suas palmeiras. Nesta pequena cidade de Jericó vivia um homem por nome Bartimeu. Ele estava ali em uma manhã fria de primavera e ele havia dormido no celeiro de alguém. Levantou-se e se pôs a caminho com seu cajado pela rua abaixo e ia esmolando, pedindo um pedaço de pão aqui e acolá. Chegou à parte extrema da cidade, na estrada principal que atravessa Jericó, em direção a Jerusalém. Ele estava ali sentado à porta da cidade, próximo ao muro da cidade, e começou a esmolar.
Ele clamava: ajudem o cego, ajudem o cego, ajudem o cego. O povo passava. Uns cuspiam nele, outros jogavam pedras, outros lhes davam pontapés e alguns lançavam uma pequena moeda. Havia outros pedintes ali também. Disputavam um pouco de espaço que pudessem conseguir, que mal dava para a sua sobrevivência. Quero que você olhe para esse cego por um instante e veja suas necessidades. A Bíblia diz que ele era cego. Não podia ver os farrapos e a imundície, nem podia ver a beleza. A Bíblia ensina que tanto eu como você temos dois pares de olhos. Seus olhos físicos podem ser perfeitos, mas seus olhos espirituais podem estar cegos. Aliás, a Bíblia ensina que fomos cegados por um poder sobrenatural. As Escrituras dizem em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14, ora, o homem natural, isto é, o homem comum, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em outras palavras, há um véu sobrenatural cobrindo nossa mente e os nossos olhos espirituais. E esta é a razão por que a pessoa jamais poderá ver a Cristo ou a Deus somente pelo intelecto. O evangelho simplesmente não faz sentido. Você nunca será capaz de entendê-lo logicamente, passo a passo, porque o pecado afetou seus processos mentais. Sua vida intelectual normal está moldada a este mundo materialista. E é por isso que o evangelho é loucura, de acordo com a Bíblia. A palavra de Deus diz que a pregação da cruz é loucura para os que perecem. Esta palavra loucura é muito interessante na língua grega. Significa ser débil mental, idiota. Há muitos que consideram uma idiotice eu levantar aqui e proclamar que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Que se você crer e aceitar isso, poderá ter sua vida transformada. É loucura e Deus fez isso deliberadamente. Quero dizer-lhes porque ele o fez deliberadamente. Você se lembra daquele general do Antigo Testamento chamado Naamã, que era comandante dos exércitos da Síria e que era leproso? Não conseguia se curar. Então, dirigiu-se ao profeta Eliseu, o qual lhes disse: vai e mergulha 7 vezes no Jordão. Mas o grande general saiu zangado, estava furioso. Disse ele: as águas da Síria são melhores que as de Israel. Por que haveria eu de fazer uma tolice dessas? Não há nenhum poder curativo nas águas do Jordão. Eliseu mandou que ele fizesse algo muito tolo e muito ridículo, a fim de experimentar sua fé. Porque, para mergulhar naquela água, ele precisava ter fé, fazer uma loucura, loucura para a mente natural, porém, não loucura para Deus. A obediência é importante. Deus lhes estava ensinando a obediência. Finalmente, um de seus oficiais o persuadiu a fazê-lo, de modo que ele mergulhou 7 vezes e foi curado da sua lepra. Ou, então se lembra da história que Jesus contou? E é uma história notável do Antigo Testamento, da serpente no deserto. Você se recorda de que as serpentes haviam mordido o povo de Israel e muitos deles estavam morrendo? Deus disse: para que eles sejam curados. Moisés, você deverá fazer uma serpente de bronze e todo aquele que olhar para ela viverá. O que olhar para a serpente de bronze viverá. Os que não olharem morrerão. Não é isto ridículo? Não há poder curativo em uma serpente de bronze. Pode você imaginar algo mais ridículo do que uma pessoa mordida por uma serpente e olhar para uma serpente de bronze e ser curada? Deus os estava mandando fazer algo insensato, pela fé. Deus queria que eles crescem porque ele o dissera. Ele estava ensinando a obediência. Samuel disse: o obedecer é melhor do que o sacrificar. A mesma coisa acontece com a cruz. Ela é loucura para o homem natural.
Todo o primeiro capítulo de 1 Coríntios fala sobre a loucura da cruz para a inteligência e a lógica humana. Mas quando você vem pela fé, como uma criancinha, para receber a Cristo, ela adquire uma nova significação, uma nova importância. Deus encerrou seu poder no segredo da cruz. É por isso que as igrejas têm uma cruz. É por isso que a cruz é o símbolo do cristianismo, porque na cruz há poder sobrenatural para mudar a sua vida. Isso parece loucura, parece ridículo à mente natural, mas nela há poder para transformar a sua vida. Esse homem era cego, como muitos de vocês aqui hoje. Em segundo lugar, ele era pobre. Era extremamente pobre. E você sabe que esse é um problema que enfrentamos no mundo atual. O problema da pobreza. Isso causa dor constante ao meu coração. De cada 10 pessoas no mundo, 7 vivem numa pobreza atroz nesse momento. Mesmo antes de Biafra, 10 mil pessoas estavam morrendo de fome e subnutrição diariamente no mundo. Pense nisso, 10 mil pessoas por dia morrendo por falta de alimento em nosso mundo. E os cachorros de estimação aqui nos Estados Unidos têm um padrão de vida muito mais elevado que milhões de pessoas em outras partes do mundo. Ora, a Bíblia ensina que somos responsáveis para com os pobres. Provérbios capítulo 21, versículos 13 diz: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O Salmos 41, versículo 1 diz: bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Isaías diz: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O apóstolo João diz: ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Você me dirá: Billy, quem são os pobres nos Estados Unidos? Temos aqui mesmo na ilha de Manhattan os extremamente ricos e os extremamente pobres. De acordo com os padrões que têm sido estabelecidos quanto ao que seja pobreza nos Estados Unidos, eles são pobres. Eu fui criado em verdadeira pobreza. Eu não sabia. Ninguém veio me contar. Eu não assistia a programas de televisão para ver que grande problema eu me havia tornado. Ninguém me contou. Tudo o que eu sabia fazer era ir trabalhar das 3 horas da madrugada até o pôr do sol. Eu e meu irmão. Antes de irmos para o ginásio, tínhamos de levantar e ordenhar umas 20 vacas cada um diariamente. Você dirá: isto é impossível. Eu não gostaria de ter de ordenhar agora nem mesmo uma vaca que fosse. Aquilo era trabalho duro. E sabem que não tínhamos televisor? Não tínhamos rádio até os meus 12 anos, quando meu pai comprou um velho rádio de galena, desses que a gente ouve com fone de ouvido. Só podíamos ouvir uma determinada estação com ele, eu acredito. Nossa casa não tinha encanamento, éramos realmente pobres, de acordo com os padrões atuais. Porém, não sabíamos, mas há gente muito pobre realmente nos Estados Unidos, viúvas, filhos de lares desfeitos, filhos ilegítimos, órfãos, inválidos, anciãos, cujas economias têm sido devoradas pela inflação. Os que querem trabalhar, mas são preteridos em razão da sua raça ou religião. Para com todos esses, a sociedade tem uma responsabilidade e a igreja tem uma particular responsabilidade. Mas isso não nos deveria jamais isentar da responsabilidade para com os verdadeiramente pobres. Devemos, como sociedade e como igreja, fazer tudo ao nosso alcance em favor dos indigentes. A Bíblia também se refere a outra espécie de pobreza. Existe uma pobreza espiritual. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. A Bíblia diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Jesus contou a história de um homem rico. Vivia na opulência, tinha tudo. Certo dia foi inspecionar sua propriedade e disse: sabe o quê? Tenho bastante para me aposentar.
Vou me mudar para a Flórida e lá gastar o resto da minha vida. Tenho grandes celeiros, tenho grandes propriedades. E ele disse à sua alma. Não disse à sua mente ou ao seu corpo, ele disse à sua alma, ao seu espírito, aquela parte do seu ser que deveria pertencer a Deus. Ele disse, alma, descanse, beba e folgue, goze a vida, divirta-se. Ora, isso era egoísmo. Não vá ajudar os outros, não se envolva em empreendimentos sociais, nem trabalhos espirituais e testemunho, mas gaste consigo mesmo. E aquela noite, diz a Bíblia, veio uma voz do céu dizendo, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O profeta Amós diz no capítulo 6 do seu livro, ai dos que andam à vontade, que dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo. A queda de Roma teve 3 causas, glutonaria, embriaguez e imoralidade, as quais corroeram o coração e o cerne de Roma. E são essas coisas que vemos nos Estados Unidos hoje, que nos poderão fazer apodrecer por dentro, a não ser que tenhamos um despertamento moral e espiritual de um extremo ao outro do país. Mas existe a pobreza espiritual. Esse homem de quem Jesus falou tinha tudo materialmente, entretanto não tinha nada espiritualmente. Ganhou o mundo, mas perdeu sua alma. E Jesus disse que este é um mau negócio. E alguns de vocês têm bom emprego, têm uma conta bancária gorda, têm reputação no seu âmbito de vida, mas espiritualmente são pobres. Aos olhos de Deus, vocês estão na pobreza. Vocês são como Bartimeu, cegos e pobres. Ainda, Bartimeu não era só cego e pobre, mas encontrava-se numa situação desesperadora. Havia tentado achar a cura para sua cegueira e não conseguiu. E quantas pessoas não estão aqui hoje nas mesmas condições? As pressões da vida nos oprimem e parece não haver esperança. Muitos de vocês, jovens, procuram achar um propósito e um significado para a sua vida. Vocês têm procurado achar a solução dos mistérios da vida. De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde eu estou indo? Qual é o significado da vida? O falecido Ian Fleming, autor e criador de James Bond, disse antes de morrer, agora, meu Deus, eu sou cinzas, somente cinzas. Tu não tens ideia de como a gente se sente enfadado com todo esse negócio tolo da vida. Os psicólogos estão chamando a isso de a mentalidade suicida. E eles estão dizendo agora que quanto mais elevada a civilização, mais elevado o índice de suicídios. Bartimeu esperava morrer cego, sem nunca sonhar que algo aconteceria para transformar sua vida. Não tinha um raio de esperança, e muitos de vocês já perderam a esperança e são como o gato a quem pisaram na cauda tantas vezes que, sempre que alguém entrava na sala, ele já a esticava. Você simplesmente diz, não adianta, já experimentei religião, experimentei estar na igreja e aquela outra, e já experimentei filosofia e já experimentei psicologia. Até os Beatles foram para a Índia buscando satisfação e paz, mas voltaram desiludidos. Você já procurou 1000 maneiras de achar paz e segurança para sua alma sem consegui-las e por isso resolveu desistir. Desenvolveu-se uma situação bastante perigosa no mundo atual. Muitos de nossos cientistas estão dizendo que não chegaremos a alcançar o século XXI. Um físico canadense disse outro dia que o homem tem o poder, se aplicado ao máximo, de provocar a desintegração do mundo e tudo o que nele há, em menos de 1 minuto. Vivemos à beira do aniquilamento total, no mau prosseguimento de tudo o que acontece pelo mundo inteiro. Estamos vivendo em um mundo controlado pelo pecado, dominado por ele. Por isso temos de nos prevenir muito bem. Estas são as palavras do profeta Joel.
Proclamai entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas renhas de arado, e lançai das vossas perteneiras, digo o fraco, eu sou forte. Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras até o final dos tempos. É melhor que enfrentemos a realidade de que haverá guerras. Houve 51 guerras desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Estamos nos encaminhando para o que poderá vir a ser um conflito gigantesco, a menos que, de algum modo, haja uma intervenção de Deus na raça humana. E é exatamente isso que irá acontecer. Falarei sobre isso domingo à noite, como Deus intervirá para nos salvar, porque Deus irá encerrar tudo isso e Jesus Cristo, seu Filho, voltará para estabelecer seu reino. Este é o quadro da utopia com que o mundo sonha agora e pelo qual espera. Mas isso não virá pelo esforço humano, virá pela intervenção de Deus. A verdade é que espiritualmente vivemos todos sem esperança. Muitos de vocês percebem isso. Vocês têm procurado uma saída para a sua situação. E Bartimeu estava ali, assentado aquela manhã, cego, pobre e sem esperança, mas de repente ele ouviu uma multidão que se aproximava. Meninos assoviando, gente rindo e perguntou: quem vem vindo? Ninguém respondeu. Ele perguntou de novo: quem está vindo por aí? Ele não conseguia uma resposta naquela confusão e a multidão já estava a começar a se distanciar. E a multidão já estava seguindo o seu caminho. Mas passou alguém e ele perguntou: quem está aí? E o estranho disse: é Jesus Cristo de Nazaré, que está passando. Jesus de Nazaré? Eu já ouvi esse nome. Ah, Jesus é o que vem fazendo todos esses milagres. Eu já ouvi falar dele. O fato é que Bartimeu nunca teria ouvido se não fosse por um estranho que o informou. Você não pode imaginar o que uma palavra dita num restaurante, no elevador ou numa esquina pode fazer. Nunca ficamos sabendo o que uma palavra fará. O secretário da Associação Cristã de Moços de Berlim é Peter Schneid, e ele é meu intérprete sempre que vou à Alemanha. Peter Schneid foi aprisionado pelos ingleses durante a guerra. Ele fazia parte do exército alemão. Aprendeu inglês enquanto estava num campo de prisioneiros. Após a guerra, a Associação Cristã de Moços o escolheu como um promissor líder, jovem, e o trouxe aos Estados Unidos, a fim de mostrar-lhes diversos acampamentos nesse país, procurando treiná-lo. Ele foi levado a Green Lake, no estado de Wisconsin. Era apenas um cristão nominal. Não tinha uma fé real. Ali não havia o que fazer. De modo que um grupo de estudantes estava tendo uma reunião evangélica e ele foi assistir. Depois da reunião, um estudante aproximou-se dele e lhes perguntou: você não é o jovem da Alemanha? Ele respondeu: sim. O outro perguntou: você conhece a Cristo como seu Salvador? E Peter Schneid respondeu: o que é que você quer dizer com isto? É lógico que eu sou um cristão. Todo mundo na Alemanha é cristão. E ele discutiu e argumentou por quase 1 hora e finalmente virou-se e foi embora zangado. Disse ele que não pôde dormir a noite toda e por 3 dias e 3 noites Deus falou com ele. E finalmente ele se ajoelhou à beira da cama e entregou a sua vida a Cristo. E acrescentou: desde então, cada vez que venho aos Estados Unidos, olho por sobre o auditório para ver se posso descobrir o jovem que finalmente testemunhou a mim aquela noite, mas ainda não consegui encontrá-lo para agradecer-lhes. Ele talvez tenha saído pensando que perdeu o peixe, que fracassou em seu testemunho pessoal, mas concluiu Peter Schneid: eu o verei no céu um dia, e então poderei agradecer-lhes o haver falado a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fato é que, quando você dá o testemunho pessoal a respeito de Jesus Cristo e alguém diz não para você, se você continuar fiel, Deus terá plantado a semente naquele coração.
Jesus estava passando por Jericó e agora mesmo ele está passando por Nova York. Jesus estava passando em seu desespero. Bartimeu poderia ter dito: espere um pouco, creio que eu vou aguardar que os líderes religiosos me falem a respeito de Jesus Cristo. Mas Bartimeu não fez isto. Ele não esperou até saber mais alguma coisa a respeito de Jesus. Ele disse: esta é a minha grande oportunidade, e gritou com toda a força dos seus pulmões: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou. Pense nisso. Essa foi a última vez que Jesus esteve em Jericó. Ele já estava se distanciando e Bartimeu estava se prevalecendo desta oportunidade que poderia nunca mais se repetir para ele. E ele clamou: Jesus, tem compaixão de mim. E Jesus parou. E eu quero lhes dizer isto: se você clamar a ele essa noite, ele se deterá e ouvirá você. Os outros mendigos ao redor de Bartimeu começaram a bater-lhes na boca, dizendo: psiu, cala a boca, ele não quer perder tempo com um cego mendigo, velho e sujo como você. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir e está interessado em você. Ele tem os cabelos da sua cabeça contados e sabe tudo a seu respeito. Ele conhece a máscara da religião, ele conhece a hipocrisia do seu coração, ou conhece o orgulho que você tem, ou conhece a luxúria em seu coração, ou conhece o vício que domina você. Ele sabe a respeito daquele entorpecente, ele conhece todas estas coisas, ele sabe das relações tensas em sua vida familiar, ele conhece todos os conflitos em sua vida, e por isso ele diz: eu amo você, eu quero perdoá-lo, quero ajudá-lo, eu paro qualquer coisa que esteja fazendo para ouvir você, quem quer que você seja. E Jesus disse: chame-no. Os outros mendigos quase não podiam acreditar. Eles disseram: Bartimeu, ele está chamando você. E o próprio Bartimeu quase não pôde crer. Deram-lhes a capa e a bengala, mas ele jogou essas coisas fora e foi depressa a Jesus Cristo e se ajoelhou diante dele. E assim temos este homem, cego, inválido, incapaz e pobre, face a face com o Filho do Deus vivo. Que encontro maravilhoso! Aí está uma representação da raça humana. Aí está uma figura de você face a face com Jesus Cristo. Jesus perguntou a Bartimeu: que quer você que eu faça? Como posso ajudá-lo? Evidentemente, Bartimeu era cego e Jesus sabia disso. O Dr. Stephen Oxford ofereceu um pensamento precioso há alguns instantes. Ele disse que a razão por que Jesus fez a pergunta é que Bartimeu se havia acostumado de tal forma com a sua cegueira e pobreza e invalidez que Jesus queria saber se ele realmente desejava ser transformado. Jesus queria saber se ele estava disposto a aceitar a responsabilidade de ser um homem são, curado. Bartimeu, você está disposto a se adaptar a uma nova vida, inteiramente nova? Você sabe que há muita gente que ama tanto os seus pecados que não quer deixar os pecados? Amam tanto a sua condição que gostam de se queixar delas? Tenho encontrado pessoas doentes, gostam de sua doença, gostam de falar dela, gostam de se queixar, gostam de atenção que isso lhes oferece. Creio que era esta a pergunta que Jesus estava fazendo a Bartimeu. Que é que você quer que eu te faça? Bartimeu, você realmente quer ser transformado? E Bartimeu pronunciou uma palavra maravilhosa. Ele disse: Senhor. Naquele momento ele disse: meu Senhor, meu verdadeiro Senhor, que eu possa ver. E Jesus afirmou: Bartimeu, seus pecados estão perdoados. Você está são, pode ir. E a Bíblia diz que imediatamente seus olhos se abriram. Note, imediatamente. Você deve apanhar o Novo Testamento uma hora dessas e estudar isto. As pessoas que se encontraram com Jesus, a maior parte delas nunca mais foram o mesmo. Mudaram completamente a partir daquele momento ou a partir daquela hora. Nunca, porém, foram os mesmos depois disto.
O milagre acontecia imediatamente, assim como aquele, num rápido instante. Naquela noite, no livro de Atos, em que o apóstolo Paulo estava na prisão e veio o terremoto e as paredes da prisão ruíram, o carcereiro ficou amedrontado e aterrorizado de tal modo que ele caiu diante de Paulo e disse: "Que devo fazer para ser salvo?" Paulo não lhes deu nenhuma resposta complicada. Paulo não lhes deu nenhuma resposta difícil de entender. Não lhes deu uma resposta complicada de regulamentos a seguir. Tudo o que Paulo disse foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Muito simples. Tenho certeza de que nós o teríamos levado a um psiquiatra e o psiquiatra teria dito: você não está em condições emocionais de fazer uma decisão como esta. Suas emoções foram despertadas por um terremoto. Mas Paulo não disse isso. Ele disse: crê no Senhor Jesus. E naquela noite o batizou. Naquela noite ele ingressou para a igreja. Naquela noite sua vida foi transformada. Isso pode acontecer com você esta noite e você pode começar a seguir Jesus Cristo como Bartimeu fez. Você gostaria que Cristo entrasse em sua vida e perdoasse seus pecados e lhes desse riquezas espirituais e lhes desse a certeza de que você irá para o céu ao morrer? Você pode ter esse encontro com Jesus Cristo agora mesmo. Mas quando você vem a Cristo, esse é só o primeiro passo, porque não é fácil segui-lo. Significa perseguição, sofrimento, negação de si mesmo e carregar a cruz. Mas isto é um desafio e é uma causa a qual entregar a sua vida. Temos visto milhares de jovens e pessoas de todas as idades fazerem esta entrega. Deixar que ele toque na sua vida e o transforme e lhes dê uma razão de viver é maravilhoso. Isso lhes dará a realização e a certeza que você tem estado procurando. E então, quando você deixar esse lugar, não o deixará sozinho. Cristo vai viver com você no mesmo endereço antigo, com os mesmos companheiros, na mesma rua de antes. Mas tudo lhes parecerá completamente diferente depois que você se houver encontrado com Jesus Cristo. Vou pedir-lhes essa noite para recebê-lo de maneira muito simples, pela fé. Note que ele disse: a tua fé te salvou. Não a sua compreensão intelectual, mas a sua fé. E Jesus disse que você deve tornar-se como uma criancinha e recebê-lo. Vou pedir que deixem o seu lugar, centenas de vocês, e venham prostrar-se na frente dessa plataforma e digam por esta vinda: eu recebo Cristo. Quero que ele perdoe os meus pecados e transforme a minha vida. Depois que todos vierem, que estiverem aqui, vou dizer-lhes uma palavra, orar por vocês e dar-lhes literatura. E então poderão voltar para junto dos seus amigos, os que estiverem nos outros auditórios, que estão vendo pelo circuito fechado do auditório. Vocês que estão acompanhando tudo através do fórum ou no Manhattan Center, levante-se e vão à frente em seus auditórios receber a Cristo, como muitos estão começando a ver aqui e agora. E depois que todos estiverem vindo, então teremos uma oração. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo aqui as locuções do reverendo Billy Graham. Que Deus abençoe a todos vocês. Você que chegou até o final desse vídeo, dê um like para abençoar esse canal. Compartilhe com outras pessoas. Veja se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. E abençoe esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira com o valor que Deus colocar no seu coração. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas em Guarabira e realizando cruzadas evangelísticas, cruzadas de salvação. Seja um abençoador através da chave Pix ou através do número da conta que aparece na descrição. O seu nome vai aparecer, com certeza. Nós vamos pegar o seu nome e colocar no caderno de oração. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.